Grande dia aí, finalmente nesta terça-feira, acordou aí, estava deitado em berço esplêndido o senhor Paulo Gustavo Gonet, o Procurador-Geral da República, mas não está mais deitado eternamente em berço esplêndido. Acordou o Procurador-Geral da República. O Procurador-Geral da República acaba de denunciar 3 deputados bolsonaristas do PL, dos quais um era vice-líder do governo Bolsonaro na Câmara dos Deputados. O governo Bolsonaro teve vários vice-líderes ao longo dos 4 anos de governo. Um deles, que foi indicado aí pela ala bolsonarista do Nordeste, era o deputado Josimar de Maranhãozinho. Ele se você viu o nome dele aí, o Josimar Maranhãozinho é do Maranhão. O Josimar Maranhãozinho, ele foi flagrado pela Polícia Federal numa operação que eu nunca tinha visto esse nível aí de operação da Polícia Federal. Ele foi flagrado com caixas de dinheiro roubado. Roubou muita grana. Eu sempre uso ele aqui como exemplo do Bolsolão. Bolsolão é o que a imprensa passou a chamar no governo Bolsonaro de orçamento secreto, ou às vezes orçamento paralelo, para não parecer nem que é crime, né? Imagina, você vai num ponto de ônibus e fala, você ouviu falar do orçamento secreto? O cara fala, o que é isso? É série? É programa de TV? Orçamento paralelo, a pessoa fala, o Bolsolão, que roubou aí bilhões de reais, o Josimar Maranhãozinho pegou uma verba de 10 milhões e ele roubou tudo. Ele não é o rouba mais faz, não. Ele é o rouba e não faz nada. A única coisa que ele fazia era contar o dinheiro roubado. Só que aí a Polícia Federal descobriu mais coisas. As verbas do Bolsolão eram enviadas de parlamentares para prefeituras. Só que o Josimar Maranhãozinho ele não conseguia prefeitos para roubarem as verbas com ele. Por quê? Porque imagina que o deputado manda a verba para um prefeito, ele tem que ser amigo do prefeito e fala, vou te mandar 10 milhões, a gente vai lá e rouba toda a grana. Porém, se o prefeito falar, 10 milhões aí foi para a saúde, no caso a verba, 10 milhões para a saúde, eu prefiro investir na saúde. E se eu investir isso aqui em hospital, vai ser bom para a população. Ele não estava conseguindo. Sabe o que ele e mais 2 deputados, um é o deputado João Bosco e o outro é o deputado Pastor Gil, um deles do Maranhão também e outro do Sergipe. Eles passaram a ameaçar de morte os prefeitos que não quisessem participar do esquema. Prefeitos começaram a denunciá-lo, um prefeito fez uma delação. Na verdade não é delação porque o prefeito não era investigado, o prefeito foi lá e testemunhou contra ele e mostrou mensagens de celular dele ameaçando e extorquindo o prefeito. O prefeito tinha que receber a verba e entregar para ele roubar tudo. Esse é o nível aí do vice-líder do governo Bolsonaro. Eis que quem é plantonista há muito tempo mesmo aí, pelo menos 3 anos, vai se lembrar porque no final de 2021, lá para novembro, dezembro, eu fiz um vídeo aqui e eu falei do Josimar Maranhãozinho e eu mostrei algumas fotos que eu vou mostrar aqui novamente. O Josimar Maranhãozinho, eu falei, olha, esse cara vai acabar preso, é isso que vai acontecer com ele, mas vai demorar, viu, gente? Vai demorar, e na época eu falei o motivo, eu falei, porque vai demorar, porque ele é bolsonarista e o senhor Procurador-Geral da República, Augusto Aras, não vai fazer absolutamente nada. Naquele vídeo eu elogiei muito o relator do caso, que era o ministro Lewandowski. O Lewandowski autorizou uma operação da Polícia Federal que eu nunca tinha visto na minha vida. Tá aqui o deputado com dinheiro, isso é dinheiro público roubado, tá? Isso são caixas de dinheiro público roubado. A Polícia Federal fez o seguinte, eles entraram, ele aqui todo feliz, roubei muita grana. Logo depois ele manejar o dinheiro, ele tava todo feliz aí, a polícia filmou ele. A polícia entrou no escritório dele à noite, a polícia invadiu lá o escritório dele à noite. Não arrombaram, hein? Deram um jeito ali de invadir. E colocaram câmeras escondidas. E aí esperaram o dia seguinte. No dia seguinte, apareceu lá o Josimar do Maranhãozinho com o dinheiro dele, caixas de dinheiro roubado, confessando todo o crime. Eu nunca tinha visto a polícia fazer isso, tá? Entrar lá no meu escritório e plantar as câmeras. Genial. Tudo autorizado pelo então ministro do STF, Lewandowski. Eu falei, parabéns, Lewandowski. Lewandowski tá aí fazendo um trabalhão para a nação. E aí eu falei, infelizmente o Procurador-Geral da República, ele vai sentar em cima do processo. Dito por mim e feito. O senhor Augusto Aras sentou em cima do processo, o Augusto Aras saiu no final do ano passado e não fez absolutamente nada na investigação. Ele travou tudo o que dava para travar. São 4 inquéritos contra o vice-líder do governo Bolsonaro na Câmara dos Deputados, o Josimar.
Um deles, o Procurador-Geral da República, conseguiu terminar e fez aí o indiciamento. O furo de reportagem é do jornalista Aguirre Talento, do UOL. Indiciamento não, denúncia. Fez a denúncia. O relator do caso, lembremos, saiu a Rosa Weber, que era uma desgraça no STF, e entrou o Flávio Dino, que é o melhor ministro aí ao lado do Alexandre de Moraes. Saiu o Lewandowski, que era um excelente ministro, e entrou Cristiano Zanin Martins. Então, o relator é o Cristiano Zanin Martins. Alguém acha que o Zanin vai dar trela aí pro Bolsonaro? Deu ruim pro Josimar. Então, o Zanin vai mandar agora, ele tem aí a tarefa de mandar agora para plenário, e o plenário vai decidir se ele vai se tornar réu, o Josimar Maranhãozinho, ou não. Esse é um dos casos, tá? Esse é um dos casos, ele e os outros 2 deputados são acusados aí de Orcrim, que é uma organização criminosa, junto com algumas outras pessoas, e de corrupção. Eles podem pegar até 20 anos de jaula, porém tem 3 outros inquéritos aí em andamento contra os 3 deputados. Na verdade, 2 são contra os outros 2 deputados e 3 dos inquéritos aí pegam o Josimar Maranhãozinho, vice-líder do governo Bolsonaro. Por quê? Porque tem inquérito aí que também eles são acusados de extorsão. A Polícia Federal conseguiu aí, com depoimentos, conseguiu mensagens dele e dos outros extorquindo prefeitos. Ameaçando mesmo. Dizendo, se você não fizer aí o que a gente quer, aí vai ficar ruim para vocês, tudo mais, ameaçando de violência física. Ou seja, ameaçando aí de ou violência, de bater neles, de espancar ou de matar. E aí esses inquéritos ainda estão em andamento porque o Augusto Aras fez de tal maneira na Procuradoria-Geral da República que o inquérito estava cru, não tinha nada. A Polícia Federal fez tudo, fez o indiciamento e o Augusto Aras simplesmente... E eu com isso... O senhor Augusto Aras era cúmplice de todo tipo de roubo de dinheiro público, de todo tipo de crime. E eu já falei aqui, anota o que eu tô falando. O Gonê, no dia que ele assumiu a Procuradoria-Geral da República, ele falou. Ele e o Alexandre de Moraes, os 2 falaram. Quem se omitiu para esses crimes todos serem cometidos também vai se ferrar lá na frente. E aí alguns falam, nossa, Thiago, mas demora e não sei o que. Demora. Ou tanto de processo, a gente nem... Olha, eu nem lembrava disso. Aliás, eu lembrava, eu citei aqui o Josimar Maranhãozinho semana passada. Toda vez que eu falo eu falo do Bolsolão, quase toda vez eu cito ele, porque eu falo, olha, tem uns políticos que são o rouba mais faz. Tá muito errado, mas o cara vai lá, ele rouba 10 milhões para construir uma ponte, você vai lá, tem uma pontezinha, pelo menos. Roubou 10 milhões, a ponte custou 1, ele disse que custou 10, roubou 9. Bandidão. Teve aí, caso aí, usando o ministério do Tarcísio de Freitas, quando ele era ministro do Bolsonaro, compravam por 350 mil tratores que valiam 100 mil. Mas sei lá, tá o trator, pelo menos. No caso, eles davam o trator para os bilionários do agro, quer dizer, mesma desgraça, né? Os caras tinham dinheiro para comprar trator e ganhava de graça. Super faturado ainda. Mas tá, você fala, comprou o trator, poderia ser que usasse para um fim bom. No caso, não, era para dar para bilionário. Mas nesse caso, eu sempre usava ele como exemplo. Por quê? Porque quando eu fiz o vídeo em 2021, ficou na minha mente. Eu falei, caramba, ele é pior do que todos os outros. Porque ele rouba e nem faz. O Arthur Lira nos kits de robótica, que agora o Flávio Dino vai pegar o Arthur Lira, mas ele vai pegar o Arthur Lira pela jugular, assim. Sabe quando o leão pega assim a presa pela jugular e faz assim? É o que o Arthur Lira vai sofrer aí do Flávio Dino já já. Eu falava, o Arthur Lira foi tão canalha que ele comprou os kits de robótica. Tá lá o kit. Só que ele comprou para a escola que não tinha condição de usar. É muito canalha. Olha, eu não sei o que é pior. Se é o cara não roubar tudo ou se é ele comprar o kit e deixar as criancinhas assim babando, vendo um monte de kit de robótica que para criança, para os professores que querem ensinar, deve ser uma beleza e não poder usar, porque a escola não tinha nem banheiro nem internet. Eu fico pasmo. No caso do Josimar, não. Ele era o roubo e não faz. Ele roubou toda a verba, 10 milhões. Por esses 10 milhões, ele ainda não foi denunciado, tá? Ele foi denunciado com os outros deputados por um roubo de R$1.600.000. Então é a primeira das denúncias. O Paulo Gustavo Gonê, o Procurador-Geral da República, ele tá demorando tanto em alguns processos. Tem aí o caso da pandemia. Eu tô super impaciente. Eu quero ver o Bolsonaro denunciado para pegar 90 anos de jaula
pelos crimes da pandemia, que é o que a CPI indiciou ele. É 90 anos de jaula. Só que é tanto crime, é tanta coisa que a gente até esquece. Isso é, olha, para você ter ideia, são 4 inquéritos nesse caso. O Gonê conseguiu acabar e fez a denúncia. Tem mais 3 ainda que ele tem que trabalhar no inquérito inteiro, desde 2021, parar dessa desgraça. Aí ele assumiu em dezembro de 2023, aí, pô, teve recesso, teve tudo, aí teve recesso agora, quer dizer, o Gonê tá trabalhando de trabalho mesmo, o quê? 7 meses. 6, 7 meses. Se você pensar, recesso, ele assumiu no final de dezembro, na última semana de dezembro. E ele trabalhou dezembro a última semana inteira, Natal, Ano Novo, tudo mais, estava trabalhando. Aí, mas você pensa, os servidores da Procuradoria-Geral da República, não, estão de férias, de recesso. Janeiro quase não conta. Aí fevereiro tem carnaval, conta metade. Aí março, abril, maio, junho, julho, já não conta, recesso. Aí agosto, setembro, quer dizer, você vê, pô. E é muito processo. Então, para todo mundo que, como eu, tá aí extremamente insatisfeito com a lerdeza do Paulo Gonê, eu falo, ó, a gente tem que ter um pouquinho de paciência porque tá trabalhando. Acordou do berço esplêndido, já a gente vai falar, pô, é o primeiro passo aí para começar a dar uma alegria aí pra gente, que é o quê? Ver finalmente os bandidos serem presos, porque tá entre todo mundo uma sensação de impunidade geral, que é o seguinte, olha, fizeram o que fizeram, e a sensação que dá no Brasil às vezes é a seguinte, olha, se o cara roubou um pouquinho, ele até vai preso, vai se ferrar, mas se roubar muito, vale a pena, porque não acontece nada. Então quem roubar, tem que roubar muito. Peço aí a sua inscrição no canal, nós seguiremos aqui na luta contra essa corja maldita. Falou!